Fala galera, mostrando aqui para vocês a operação que tá rolando. O índice subiu aí cerca de 4.600 pontos. Eu peguei um pedaço dessa subida. Depois tentei vender nessa região aqui, acabei tomando um stop-in quando ele voltou aqui forte para cima, buscando a região do ajuste. E agora eu tô vendido aí, eu queria compartilhar esse vídeo para mostrar o porquê da minha venda e como que eu vou gerenciar essa movimentação aí, caso o índice fique para baixo do ajuste aí, que é o que eu estou analisando. Antes de mais nada, já se inscreve nesse canal, deixa o seu like, comenta aqui abaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se você acha que o mercado vai buscar a VWAP, que é essa região aqui, ou se ele vai renovar a máxima, me tirar aqui na proteção e renovar a máxima. Enquanto isso, a gente vai trocando uma ideia. O que eu vendi? Basicamente, o mercado tinha subido toda essa movimentação aqui, buscou a liquidez aqui acima desses topos do dia de ontem. Também fechou o gap, né, porque ele abriu com um gap de baixa hoje. Só que quando ele veio renovar aqui, ó, essa movimentação de renovação de máxima aqui, ó, vocês podem ver que ele tentou renovar a máxima do dia anterior, que coincide também. Vocês podem ver que ele tentou renovar a máxima do dia anterior. Quando ele renovou esse topo, ele já tomou uma defesa muito forte. Então foi aqui que eu entrei vendido. Uma mão um pouco menor, porque o stop dessa operação teria que ficar aqui em cima. O mercado trabalhou um pouco negativo aqui, tentou ainda romper de novo, só que tomou absorção. Os vendedores entraram para levar o mercado pelo menos até o ajuste, que era a intenção da minha operação. Então eu vendi aqui, fiz parcial aqui próximo do ajuste e agora eu deixei somente um contrato para gerenciar, para ver se ele entrega mais financeiro ou se eu vou devolver um pedaço dessa operação. Ou seja, eu estou positivo no dia em 330, só que se ele voltar para cima aqui, eu devolvo parte desse lucro. Dos 90, apenas 50. Então eu estou colocando no risco aí R$ 40 dessa operação somente. Beleza? Então por que você está segurando? Por que você não sai agora no ajuste? Se você acredita que o ajuste vai defender tanto a posição aí. Porque se ele de fato vencer a região para baixo, né, se os vendedores conseguirem jogar o preço para baixo, principalmente nessa região aqui, ó, eu acredito que o mercado tem grandes possibilidades de buscar a VWAP. Até então, ele pode segurar no ajuste sim, voltar para cima, até mesmo renovar o dia aqui, renovar a máxima do dia. Mas se ele conseguir fechar abaixo dessa região do ajuste, ganhar um pouco de velocidade e romper essa região aqui, ó, eu vou até colocar um alarme. Então eu vou colocar uma linha aqui na parte de cima para quando ele entrar, se ele entrar, para tocar um alarme e também uma linha na parte de baixo, para ver se ele toca um alarme também quando ele chegar ali nessa região. Por que você está marcando essa região, Paulo? O que isso tem a ver? Aqui é um vácuo de liquidez, tá? A gente tem essa interpretação porque o mercado ele atravessou a região de preço muito rápido, ele acelerou o movimento muito rápido aqui, ninguém defendeu a posição nessa região. Então, da mesma forma que ele subiu sem nenhuma dificuldade, se ele conseguir chegar aqui nessa região de preço, eu acredito que ele vai atravessar para baixo com a mesma facilidade que ele subiu. Então, até ele chegar aqui, a gente tem um fundo que pode ser que tenha liquidez, o mercado só teste a posição e volte a subir, mas se ele de fato levar para baixo, né, se ele conseguir levar os preços para baixo desse fundo aqui e entrar nessa região de vácuo de liquidez, eu acredito que o mercado tenha buscado VWAP. Então a gente está falando de uma operação que até então ela já poderia ter sido finalizada, porque o alvo dessa operação era inicialmente no ajuste. Deixei um contratinho aí, então essa operação que está pagando 500 pontos, ela pode chegar a pagar, vamos botar aqui um pouco mais abaixo, cerca de quase 2.000 pontos. A gente está basicamente 1h da tarde no Brasil, são 18 horas aqui. A gente tem tempo ainda para ver essa movimentação acontecer. Eu vou deixar essa gravação aqui rolando, vou resolver as outras coisas aqui que eu tenho que resolver. E a gente vai acompanhando. À medida que o mercado for avançando, eu vou comentando aqui nesse vídeo e depois eu edito e mostro para vocês o que aconteceu de fato. O mais importante é, nessa operação eu não perco mais dinheiro, então o que está em jogo ali é somente lucro, né? Parte do lucro que eu já tenho na operação. Então, o conforto operacional que eu tenho para ficar posicionado sem me preocupar em devolver dinheiro ou tomar um stop, isso acabou. Eu não preciso ter essa preocupação mais. Eu já estou consciente de que o mercado pode fazer uma movimentação que vai me dar mais dinheiro, mas se ele voltar, eu ainda tenho dinheiro dessa operação. Esse é o melhor cenário para você ficar posicionado, na minha opinião, né? Eu não gosto de ficar super alavancado. Qualquer movimentaçãozinha, eu vou lá e saio e acho aquele medo, né, de tomar um stop grande. Eu prefiro gerenciar uma posição, né, fazer umas parciais, gosto de fazer parciais e gerenciando os contratos à medida que o mercado vai fazendo aquilo que eu estou analisando. Se ele não fizer, se ele voltar para cima, devolvo um pedacinho do lucro. Se ele fizer, a gente aumenta o financeiro do dia. Beleza? Eu vou deixar rolando aí. Voltei aqui para comentar com vocês, ó, o mercado começando a ter aquela aceleração, né, perdendo aí a mínima do candle que defendeu o ajuste. Se a gente der um zoom aqui, ó, se a gente der um zoom, ele vai chegar na primeira parte da região ali. Vamos ver, vai tocar o alarme aqui também. Uma dica também que eu deixo para vocês, coloquem alarme na plataforma, porque às vezes você tá fazendo alguma outra coisa e acaba passando despercebido alguma movimentação. Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. A gente está bem empolgado aí com os conteúdos que a gente vai trazer para vocês. A única coisa que eu peço para vocês nesse vídeo é se inscrever, deixar o like. O mercado aí acelerando na região do 500, né, 188,500. Se ele perder essa região, vamos ver se ele vai fazer a movimentação rápida dentro dessa região, como eu comentei. E se fizer, a gente também vai começar a baixar aqui o trailing stop, defendendo os 50 pontos. Mas se ele fizer essa movimentação para baixo dos 188.000, né, que é o final dessa região aqui, aí eu também já não vou ficar segurando o stop lá em cima, eu vou conduzir ali para baixo para garantir um pouco mais de lucro. Beleza? Deixa o mercado trabalhar, o momento de entrar, o momento ali de tensão, de clicar, já passou, agora é só deixar o mercado fazer o que ele precisa fazer.
Olha lá, tocou o alarme. Vamos observar o que vai acontecer agora com o preço chegando nessa faixa aqui, ó. Falei com vocês que é uma região de vácuo de liquidez. Se esse fundo aqui não defender o preço, se o comprador não voltar para atuar aqui nesse fundo, esse fundinho aqui dos 5 minutos, o mercado tende a acelerar aí a descida. Próximo tempo de 5 minutos é em 4 segundos. 3, 2, 1. Vamos ver o que acontece agora. O comprador tem que voltar aí para defender. Se ele não defender agora, o mercado tende a acelerar até aqui embaixo. Pelo menos aqui, ó. Você já pode ver que tem uma ordem grande chamando o mercado. Por que a gente fala que é um movimento rápido? Notem que ele demorou cerca de 5, 10, 15, 20, 25 minutos para fazer essa movimentação. Agora aqui, dentro dessa região, ele em alguns segundos do primeiro candle agora, ele já está fazendo a movimentação de atravessar essa região aqui. Olha a aceleração que eu comentei com vocês. Vamos ver se o comprador não vai voltar para atuar. A operação está pagando 1000 pontos aí, né? Não vou ficar segurando só 250, vou garantir ali, ó, 700, tá bom? Se o comprador voltar aqui nesse fundo, eu não vou esperar ele voltar lá no ajuste para sair dessa operação, né? Eu vou sair aqui com uns 700 pontos, tá ótimo. Então, esse é o gerenciamento de uma operação em andamento. Eu tinha 44 só, né? 44 reais no risco, e agora eu tenho 144 garantidos. Dos 195 que tá rodando aqui, eu tenho 144 garantidos. O mercado ainda não fez aceleração, conforme eu acreditava que ele iria fazer. Provavelmente o comprador pode defender essa região ainda, e é por isso que eu dei uma enforcada ali no stop. Mas se o vendedor forçar a região, o comprador vai largar a mão e vai deixar para defender só aqui embaixo. Só nessa região aqui, 187, 750, tem aí mais 3 minutos. A operação que era para pagar 500 pontos, já tá pagando 900 e 720 pontos, tá garantido. Show de bola? Comentei isso antes, porque para mostrar para vocês que o mercado, ele conta uma história pra gente todos os dias. O mercado faz movimentações que se repetem. Se você entender como que você deve ler o mercado, acaba ficando mais fácil. Não é que seja fácil fazer trade, nunca foi, e eu acho que eu nunca vou poder falar para vocês que é fácil fazer trade, porque não é. Gera tensão, você fica ansioso, mexe com o emocional, obviamente que isso não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria e a estatística não seria a que é, né? 95% das pessoas não ganham dinheiro com isso. À medida que você entende o que o mercado está falando com você ali naquele momento, e essa história que ele conta, ela é parecida todos os dias. Muda um pouquinho a movimentação, mas se você aprende a ler isso, aprende a interpretar essa história que o mercado te conta, você consegue aproveitar diversas oportunidades, porque você não precisa esperar somente uma parte da história acontecer. Se eu sei que o mercado vai fazer uma divergência de fundo para buscar o ajuste, e eu não estava de frente para o mercado para pegar essa compra, eu posso muito bem esperar a movimentação acontecer e fazer a venda. Por que eu fiz essa venda e foi stop? Porque parte da história é que o mercado, quando faz essa movimentação, ele tende a fazer um pullback na VWAP, e dessa vez não fez, e ok, o gerenciamento me protegeu. Qual que é a outra parte da história que eu posso aproveitar para fazer uma nova operação? Quando ele faz a divergência de topo depois do ajuste, que foi o que aconteceu. Fez a divergência de topo, depois de ter buscado a liquidez do ajuste, com liquidez de topo, pronto, entrei vendido na região. Era só entender mais uma parte da história. Olha aí, o mercado acelerando na região, conforme eu comentei. Foi um pouco mais devagar do que eu acreditava, mas pronto, a região aí, ó, de vácuo de liquidez, o mercado não vai parar para segurar. Ele vai vir buscar aqui a região que tá aqui na região do 187, já tá pagando aí 1.200 pontos. Vou ajustar aqui, ó, pro topo dessa região, já tenho garantido 890 pontos. E é isso, galera. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Mais uma vez, curte esse vídeo, comenta aqui o que você está achando desse tipo de conteúdo. Se você gosta, se você se interessa por trading, já se inscreve aqui no canal, porque a gente vai trazer muito conteúdo sobre operações acontecendo como essa. Vamos acompanhar a movimentação agora nessa região, né? Ele está começando a entrar na região que provavelmente o comprador vai voltar a defender. Então só faltou tocar o segundo alarme. Vamos acompanhar mais um pouquinho aí para ver o que o mercado vai fazer em cima da região do bola, né? Do 188.000. É o que a gente chama de região do bola. Voltei, galera, e tá lá, ó, índice quase tocando a região ali do segundo alarme, provavelmente vai tocar, né? Tem liquidez na região do bola, tem liquidez nesses nós aqui, né, que o mercado travou um pouquinho, e provavelmente o mercado pode travar nessa região. Ele já tá próximo aí da VWAP, cerca de 700, 800 pontos, só falta ele testar essa região aqui, acelerar para baixo, e se esse nó aqui não tiver ninguém falando sério, né, nenhum comprador falando eu quero segurar essa operação antes da VWAP, eu quero segurar esse movimento antes da VWAP, ele pode vir aqui e buscar a VWAP. A gente estaria falando de uma operação de mais de 2.000 pontos. Vamos ver, estamos acompanhando aí. Vou deixar essa operação acontecer até ela sair, tá? Até ou eu sair no trading stop, ou ela for na VWAP, começar a defender e eu decidir encerrar a operação. Vamos ver, tem tempo aí, deixa, tá te dando dinheiro. Dos 225, eu já tenho 178 e é isso. Vamos deixar o mercado trabalhar. Vamos ver se toca o alarme. Vamos ver. Brigando ali próximo da região do bola. Vocês podem ver que eu narrei tudo que está acontecendo até agora, né? Acreditava também na aceleração do movimento, mas não foi tão rápido. Mas tá aí, ó, mercado fazendo toda a movimentação que a gente comentou minutos atrás. Faltando só 70 pontos para ele pegar ali no alarme. E por que é tão importante ele pegar nessa região? Porque é ali que provavelmente o comprador vai tentar fazer alguma coisa, já está começando a segurar, né, nessa região do bola. Então o vendedor, se ele forçar a mesma região, ele pode atravessar a região do bola com tudo, mas se não, se deixar o comprador atuar ali, ele pode voltar ali, pelo menos até 50% dessa movimentação de queda, né, e eu não vou ficar esperando o mercado voltar isso tudo na minha operação de venda, eu vou sair fora. Por isso que o trailing stop está ali para proteger. Ó,
Tocou o alarme, chegou na região que o comprador pode atuar. O que eu faço agora? O mercado fez a movimentação completa do que a gente comentou aqui. Vamos ver se o comprador vai atuar. Ó, como é que o mercado absorve ali nessa região. E aí vai ser a briga de cachorro grande, né? O vendedor querendo levar para VWAP, o comprador querendo levar para o ajuste. Se vocês observarem, da VWAP para o ajuste, o mercado está exatamente em 50%. O mercado está exatamente na metade do caminho, para voltar para o ajuste ou para VWAP. O que isso quer dizer? É ali que alguém vai tomar uma decisão. Alguém, que eu quero dizer, é ali que um player ou alguns players vão decidir se o mercado vai voltar para cima ou se ele vai voltar para baixo. Como eu estou vendido, eu espero que ele vá para baixo. Mas é uma região de decisão. Então, decisão significa player atuando naquela região de preço. Player atuando, o mercado tende a ficar no mesmo lugar, até alguém chegar e falar assim, não, peraí, vou levar o mercado, aqui não passa mais. Vou levar ele para um lado. E aí pode ser que seja o comprador, que é o que está acontecendo aí, ó, o mercado subindo um pouquinho. Ou pode ser o vendedor falando assim, não, peraí, o mercado já subiu o dia inteiro, praticamente, a manhã inteira. O comprador já ganhou muito dinheiro, é hora de eu levar o mercado para baixo para eu fazer a minha parte. Vamos ver quem ganha essa briga aí. Olha lá. Operação finalizada, galera. Proteção feita ali com 890 pontos. E o que eu falei pra vocês? Chegando no alarme, chegando na região ali, o comprador poderia atuar. E é por isso que eu falo, é importante vocês entenderem a história que está sendo contada. Porque se eu não tivesse vendido, poderia ter feito uma operação de compra aí, né? Acreditando que o mercado vai fazer o teste do ajuste novo. Pode ser o que vai acontecer. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já curte aqui embaixo, se inscreve no canal. E eu te vejo no próximo vídeo.